Alô, boa noite. Hoje a nossa live é com Elisa Lucinda, uma querida, chama de colega. A gente teve uma temporada maravilhosa num programa chamado Cidade Partida. A gente só tratava de tema cascudo, porque a Cidade Partida tratava de posições antagônicas, sobretudo vocês podem imaginar aborto, pena de morte, preconceito racial. E a gente não sabia direito como é que acabava o programa, né? Porque era tudo muito tenso. Aí a gente, chegou aqui já. Aí a gente ficou a ideia de, ai, será que eu vou ter que chamar esse meu dedo grande aqui? Não vou, todo mundo sabe quem é, não vou gravar não. Não, mas tem que chamar, né? Mas eu tava falando, Elisa, pede para entrar. Então a gente não sabia como acabava o programa, a gente teve a ideia de sempre colocar ela para cantar uma música ou fazer recitar uma poesia, e ficava ótimo, porque mesmo posições antagônicas era uma confraternização no final. Mas eu... Carolina! Elisa, pede para entrar, sabe aquela coisa de solicitação, que eu tenho um problema desse meu dedo aqui que eu não tenho vocação para dedo duro. Pô, eu tava fazendo tão bem as últimas. Elisa, pede para entrar. Opa. Opa. Agora vamos. Acho que eu falei até o final, né? Aguardando a Elisa Lucinda. Vamos lá. Nossa Senhora da Internet. Nossa Senhora do Wi-Fi. Ué, cadê a mulher? Ô, ai, você quer me matar do coração? Peraí, não, eu tô aqui, acho que tá baixo, peraí. Eu estava Ai, comentando aqui que quando a gente inventou lá com o Júlio da Floresta Cidade Partida, a gente só tratava de tema cascudo, né? E a gente ficou meio embananado para saber como é que a gente acabava o programa, porque era sempre. E qual era a solução? Ou joga com a Elisa Lucina que ela vai vir com uma música ou com uma poesia que. E meio que dava um clima de confraternização, mesmo entre posições antagônicas. Acho que uma coisa que a gente tem que acabar é com a intolerância. Elisa, quase não coube no convite. Escritora, poetisa, jornalista, cantora, atriz. Eu quero saber como é que isso tudo começou em Cariacica. Como é que você partiu para a vida artística? Nino, eu tava. Primeiro que é uma delícia você ter me convidado pra gente bater esse papo aqui. Eu tô no Espírito Santo. Você Eu, eu não tô em. larga não larga sua raiz, né? Não, eu resolvi dar uma. Agora que a cidade abriu, uma vila muito resistente, muito consciente. E essa vila é uma reserva, dentro de uma reserva, é um parque, né? Pertence, é um patrimônio da humanidade. Então, é um parque ecológico, fica no norte do Espírito Santo, Conceição da Barra, e quase Teixeira de Freitas, quase Bahia. Estou a 17 quilômetros da Bahia. Então, eu vim para cá agora que eles abriram, o turismo tinha fechado durante esses meses todos. Eu tenho uma casa aqui e vim para cá, porque com a vida online eu posso estar em qualquer lugar e aqui eu como beterraba do quintal, alface do quintal, enfim. Mas o que eu quero dizer é que lá em Cariacica, lá no Espírito Santo, eu sou filha, lá não, aqui no Espírito Santo, mas lá em Cariacica, é um subúrbio, né? De Vitória, dos arredores da Grande Vitória. Eu sou filho de pais esclarecidos, assim, meu pai e minha mãe, que são filhos de operários, eram filhos de operários, eles fizeram meio que um pacto. Mamãe, porque tinha, assim, teve que trabalhar cedo, então ela fez um curso de secretariado, era uma mulher que datilografava, então já trabalhava fora, e que era raro, assim, né? É, e meu pai, eles se casaram e o pacto era que minha mãe faria medicina e meu pai faria direito quando se casasse. Mas meu pai
minha mãe acabou engravidando, um filho atrás do outro, e ele se formou em direito e fez uma ascensão assim na vida dele. E ela também, depois que os filhos cresceram, virou uma professora de yoga, uma figura incrível. Mas eu quero dizer que tendo esses pais como mentores, eu acho que a gente teve uma vida assim. Meu pai sabia que ele queria criar um. Como é que eu vou dizer? Sabia que era uma sociedade racista, sabia que o grande equipamento seria a educação, que poderia nos dar escolhas, e que poderia, ele tinha uma máxima, assim, ele dizia: quero criar vocês de maneira que possam perder a bagagem em qualquer lugar do mundo, porque está tudo aqui, ó. Então não perdeu nada, sabe? Com o seu saber você vai saber se virar. E aí, então na minha casa a palavra, o livro. Eu lembro que quando a gente era normal, era da casa. Quando eu era criança, cada um dos 5 filhos tinha uma estantezinha. Meu pai mandou fazer no escritório. Cada um tinha o seu lugar de estudar em casa, sabe? E nesse lugar que era uma espécie de uma bibliotecazinha, isso lá no subúrbio. Então, isso fez a diferença, totalmente a diferença. E aí, quando eu tinha 11 anos, minha mãe me botou para estudar declamação. Nossa. Lá com a Maria Filina, que é uma professora que até hoje existe lá, tem 90 anos, maravilhosa. E ela, uma mulher à frente do seu tempo, que era dizedora, tinha feito curso com a Margarida Lopes de Almeida. Ela era uma mulher que viajava o Brasil e o mundo fazendo recitais. E ela abriu essa turma na casa dela. Minha mãe viu esse anúncio e me levou para estudar declamação. Essa mulher me disse: eu não dou declamação, eu dou interpretação teatral da poesia. E isso mudou a minha vida, porque ela estava me dando ali, aos 11 anos, o meu ofício. E sem que eu soubesse. Mamãe só botou porque a professora falou que gostava muito de falar poesia. No colégio tinha muita poesia, no colégio de freiras que eu estudei. Você vê que não adianta nada, né? E aí, mas lá tinha poesia. Por exemplo, vai ter festa da primavera. Eu já me apressava em decorar um poema que cada um podia fazer alguma coisa para a primavera, né? Aquelas festas cívicas e de estação. Bom, resumo da ópera é que eu acabei ficando nessa turma, né? Com uma aluna dessa professora, que fez uma experiência comigo. Eu acho que ela fez uma experiência, porque ela pegou aquela menina de 11 anos e falou: ó, tá vendo isso aqui, ó? Aí me apresentou Baudelaire, Fernando Pessoa. Ela fez eu virei um alter ego. Então ela me apresentou uma biblioteca muito grande, profunda. Drummond. Então eu já falava José Régio com 12 anos, sabe? Essa mulher fez uma experiência comigo. Então, quando chegou a adolescência, eu estava toda habitada de poesia dos outros. Eu não escrevia poesia. Eu só sabia. Então, a gente fazia 2 recitais por ano. Quando eu fiquei de 11 a 17 anos, 18, quando entrei na faculdade, eu saí. Mas eu era assim, a que terminava os recitais dela, crescia ali dentro. Eu tinha um espanto, Erlange, uma coisa no meu coração com a vida, que até hoje eu tenho, uma flor que se abre, uma pessoa que me fala uma coisa bacana. E eu não tinha onde botar esse negócio. Eu sempre fui assim: nossa, que lindo! Chegava na casa das pessoas, falava: que cortina linda! Tinha sempre minha mãe me chamando a atenção por esse entusiasmo. Mas, quando eu conheci os poetas, eu falei: olha, meu espanto pode passar. Eu vi o espanto de todos com o simples. Então eu falei: então é aí, é por aqui. Quando eu virei poeta, já com os 17 anos, eu já tinha visto a vida, como é que eu vou dizer, o testemunho de vários poetas diante das várias situações da vida. Então, assim, para mim, isso fez um diferencial tão grande na minha vida, que eu entrei na faculdade de comunicação por obra do meu pai. Meu pai falou: eu queria ser atriz, eu vivia falando que eu queria ser atriz. E a poesia só acentuou, porque eu fazia recitais, tinha aplausos, a professora dizia que cada poema era uma peça de teatro pequenininha, que a gente só tinha o poema para dar conta do recado, que a gente tinha que fazer a entrega daquele conteúdo, e não era para se preocupar com rima. Ela dizia: se meu coração, te dou o botão, não precisa ficar gritando não, que a rima já rima. A rima não precisa grifá-la. Ela ensinou coisas assim, para não parar no final do verso.
Isso, ó, eu era criança. Então, eu falava, eu tomei gosto por aquele modo e achei que, para mim, eu me sentia num teatro. Para mim, a poesia era o primeiro teatro. Mas meu pai disse, não, minha filha, vai ter que ir para o Rio de Janeiro estudar poesia, estudar teatro. Faz comunicação, você é tão bonita, pode ser uma jornalista. Aí eu fui trabalhar, me formei na UFES, né? Ele falou, você escreve bem, os professores tinham falado no colégio para prestar atenção no meu texto e tal. Então ele falou, olha, faz comunicação, você vai se dar bem. E eu fiz na UFES e já me formei trabalhando na Globo, que é a TV Gazeta de lá, como repórter. Eu ficava entrevistando no Jornal das Sete, entrava, até enquanto eu fiquei cobrindo política um tempo, até que eu passei para artes. Então eu fui entrevistar Elba Ramalho, que foi lá fazer uma peça chamada Cancão de Fogo no teatro. O teatro que eu me apresentava que dentro da universidade, eu esqueci de contar, dentro da universidade, no primeiro ano eu já entrei no grupo de teatro da UFS. Entrei no grupo e virou esse grupo, um grupo chamado Fantasias de Açúcar. Estudávamos Stravinsky, estudávamos Grotowski, estudávamos. Eu vinha ao Rio direto, minha irmã morava aqui, fazia residência. Aqui não, fazia residência no Rio. Então, era essa efervescência na minha cabeça, mas eu ainda continuei com esse grupo de teatro, mesmo dentro da universidade. Quando eu me formei, continuei com o grupo de teatro. E aquilo me dividia muito, eu passava o dia pensando na hora do grupo. Então, quando eu fui entrevistar a Elba, eu fiquei com muita inveja dela, sabe? É bem assim, eu queria ser uma artista, eu queria viver da minha arte. E vendo ela no palco, porque eu falei poesia desde criança, no Teatro Carlos Gomes, vendo ela ali, eu chorava vendo o ensaio, mas chorava. E até que então eu me maquiei para poder entrevistá-la depois que eu vi o ensaio e para entrar ao vivo. E minha mãe, quando eu cheguei em casa, falou, filha, você chorou? Hoje estava com os olhos muito mareados na entrevista. Você tinha chorado? Eu falei, eu chorei, mãe, eu não quero mais dar a notícia, eu quero ser a notícia. E ela disse, então, peça demissão que a gente vai te ajudar. E eu saí da televisão e vim para o Rio de Janeiro estudar na Cal, com 28 anos, e começar tudo de novo, já com filho de 4. Mas foi ótimo ter feito esse desenho, eis-me aqui. E aí, quando chegou aqui, o que aconteceu que me viram falar poesia pela primeira vez no Posto 9 e começaram a entender. Eu nunca imaginei, até então, a Cidade Maravilhosa ia me ensinar tudo. Mas quando a Cidade Maravilhosa notou que eu tinha uma arte que eles não conheciam, que era esse jeito coloquial de dizer versos, era uma coisa que eu tinha aprendido aos 11. E virou, sem querer, meu primeiro, assim, meu ofício. Que é? Eu já te conhecia bem, mas tive que pesquisar. Casa da Poesia. O que foi isso? Não foi Casa Poema, Casa Poema, eu li errado. É uma instituição, é uma empresa, ainda não é uma fundação, mas é assim, a gente, digamos que é uma tecnologia de dizer poesia, da poesia ter uma permanência na vida das pessoas. Primeiro, ela existiu fisicamente, inauguramos a Paulino Fernandes, em Botafogo e tal, uma casa alugada, a gente ficou 5 anos ali presencialmente, e tendo aula, tinha o Teatro Impossível, a gente criou um espaço para dar aula para nossos alunos e para a gente fazer os nossos ensaios, um espaço cultural com a palavra poética como fundamento. E naquela altura a gente já tinha começado a fazer o que se faz, eu falo a gente, porque eu e Giovana Pires somos sócias, minha querida parceira de trabalho mesmo, e a gente já estava dando aula para meninos que estavam cumprir medidas, junto com a Organização Internacional do Trabalho, dando aula para professores, dando aula para vários segmentos aula de poesia falada para vários segmentos da sociedade. Então, achamos que tinha que nascer uma Casa Poema que fosse o guarda-chuva de tudo, da nossa companhia de teatro, um espaço para isso. E aí, até que, enfim, a gente começou a entender
que a gente não tinha tempo físico para ficar só aqui, porque a gente viajava muito. E as pessoas começaram a pedir. A gente achou que a Casa Poema devia fechar aqui, porque era muito caro para a gente, que não tinha patrocínio, e ela ser onde ela chegasse. Era uma virtualidade sem que a gente soubesse. Eu chegava em Goiás, nascia ali uma Casa Poema, enquanto eu estava dando oficina, formando grupos de monitores, pessoas que falassem poesia. Enfim, o que eu quero dizer é que ela hoje está mais forte do que nunca. Com a pandemia, a gente passou, Erlange, era assim, nós tínhamos 9 alunos presenciais. Por que a gente tinha 9 alunos presenciais? Obcecados, obstinados. Não, Elisa, quando é que você vai poder dar aula? Então, eu estava fazendo filme, aí outra pessoa dava aula, a Giovana dava aula. Então, muito malabarismo. A gente começou a formar professores para poder render a gente. Mas, na verdade, a gente não conseguia que essa escola tivesse muita gente, porque só a gente que dava aula e as pessoas diziam. A gente falava, essa semana vai ter aula 2 horas da tarde, vocês podem? Pode. Vai ter aula, podia a hora que a gente quisesse. Bom, quando começou a pandemia, a gente tinha esses 9 alunos, porque a gente viaja o Brasil inteiro, faz um monte de curso presencial em muitos lugares, não tinha como. E aí de 9 passaram, de repente, para 200. Caramba. Sem que é um projeto só com transgêneros, pessoas transgêneras que a gente está fazendo com a Organização Internacional do Trabalho, online. E os outros 100 espontaneamente, alunos que nós estamos dando aula todo dia tem turma. Tem gente do Tocantins, da Segóvia. Teve a menina que falou assim: eu estou na Segóvia, eu posso mudar de horário, que são 3 horas da manhã, eu não posso fazer às 8 horas da noite aí. Ela passou para tarde. Tem gente de Catolé do Rocha, tem gente de Natal. É possível assim nesse Brasil imenso. Né? E é isso, a Casa Poema é uma. Se a pessoa quiser participar, se buscar a Casa Poema, aparece o site. Casa Poema Oficial, vai lá, que tem todas as indicações. No meu Instagram também tem um destaque, Casa Poema, para você saber como é que faz para entrar na escola. Agora, por exemplo, tem uma turma que está trabalhando, que é a turma mais antiga, que era desses 9. Essa turma está trabalhando, nós estamos fazendo a poesia da canção, que é uma coisa que a gente faz com o poeta. Pega o Noel Rosa, como a gente fez, estuda a obra dele sem a música, a obra poética, e apresenta o recital. Aí fizemos com Zé Cabaleiro, chamamos o Zé, fizemos com Martinho da Vila, e agora a gente está fazendo com Gilberto Gil. E é uma coisa assim, quer ver? Vou te falar. Tá? Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incabível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo, nada cabe, pois ao poeta sabe fazer com que na lata pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixa a lata do poeta, não discuta, deixa a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta, deixa simplesmente metáfora. Nossa, sabia que a gente era... Você conhece essa música do Gil, não conhece? Conheço. Mas, então, mas é engraçado, eu demorei a achar, achei que era uma coisa sua. Você faz com tanta entrega que só no final que eu me lembrei que era do Gil. Era do Gil. Mas é só para dizer o que a gente está fazendo. E aí estudamos vários poetas, tem gente de tudo quanto é tipo e profissão. O Elange, a poesia é o equipamento da empatia. Você está congelado para mim, eu estou congelado para você? Não. Você nunca vai ficar congelada para mim. Ah, que chique. Então, é o equipamento da empatia para mim. Porque o coração do poeta é um coração numeroso, como diz o Drummond. E nele cabe toda a humanidade. Como cabe toda a humanidade, a empatia é a onda
principal do poeta, né? Então, para mim, ele tem que estar a arte da hora. Tem que estar dentro das escolas, os famosos valores, tem que falar, cadê os nossos valores? Estão tudo dentro da poesia. Não tem poeta que fala, vamos matar as criancinhas. Não tem um poeta. É tudo por todos, é um coração coletivo, né? Dói no poeta. O Mário Quintana tem um poeminha que ele fala assim: na minha rua há um meninozinho doente. Enquanto os outros partem para a escola, junto à janela, sonhadoramente, ele escuta o sapateiro bater sola. Ouve também o carpinteiro em frente, que uma canção napolitana engrola, e pouco a pouco, gradativamente, o sofrimento que ele tem se evola. Mas nessa rua há um operário triste, que não canta nada na manhã sonora, e o menininho nem sonha que ele existe. Ele trabalha silenciosamente e está compondo esse soneto agora para a alminha boa do meninozinho doente. Nossa, que lindo. Que lindo. Esse é o trabalho do poeta. O menino nem sabe que ele existe, ele está lá. Elisa, faz parte desse projeto, você fez um trabalho para a polícia, palavra de polícia, outras armas, ainda existe Fizemos. isso? A gente está querendo retomar. Agora, então... Como é que era? Como é que funcionava? Oi? Como é que funcionava? Palavra de polícia, outras armas. Nós fizemos experimentalmente. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com a OIT, uma das suas gerentes de projeto, que é a Thaís Dumê, viu uma apresentação minha de poesia em Brasília, e ela me chamou para conversar e disse assim, olha, a gente tem investido em curso para policiais, para que ele acesse, para que esse profissional de segurança tenha, por exemplo, quando ele vira uma menina de 13 anos devastada pelo abandono e pelo crack, ele também não vai abusar daquele corpo. Ele veja, né, que essa menina tanto valor quanto a filha dele de 13. Essa menina vale. Só é uma desamparada, mas ela vale tanto quanto vale a filha dele. E ela falou, esse cara tem que entender isso. E eu não consigo acessar esse coração dessa polícia. E o que a gente quer é que alguma coisa faça essa associação, que toque neles e tal. E hoje, vendo a sua poesia lá, eu acho que você pode fazer isso. E aí eu me reuni com essa minha amiga, com a Giovana, e topei, e criamos o Palavra de Polícia, Outras Armas. Que era assim, qual é a primeira abordagem que o policial faz, a não ser em situações, né, de confronto direto, mas a primeira coisa é a palavra que a polícia usa, sabe? Cidadão, qual é o seu documento, quem é você que está fazendo. Tem uma abordagem que ela é primeiro de palavra. E a gente... Não, a gente comemora quando falam antes, hoje em dia, não, né? Pois é. E aí o que aconteceu? É verdade. E o que aconteceu foi que a gente trabalhou com as 5 polícias na época onde tinha de zonas mais violentas do Brasil, sabe? E aí em Minas, em Minas, esquecendo o lugar, mas Lauro de Freitas, na Bahia, 5 lugares. E fizemos, foi experimental, mas foi incrível, conheci policiais maravilhosos, que pessoas incríveis, pessoas que estão ali e pensam e quiseram ser policiais porque queriam ser super-heróis, no sentido de eu quero defender minha comunidade. E que lutam muito para continuar nesse caminho, mesmo tendo uma formação que ponha a população antagônica a eles e não para ser defendida. Então, assim, foi muito incrível. Teve até um episódio lindo depois dessa oficina, eles falando poesia e tal. Depois dessa oficina que a gente fez, reunimos as pessoas para saber como é que essa prática, esse curso afetou na sua prática. E um deles nos contou que lá em Lauro de Freitas, ele estava andando logo depois da nossa apresentação, porque esse curso que a gente faz, as pessoas se apresentam no final, com um poema decorado. E aí ele chega, ele está caminhando e vê uma ex-colega dele que se aposentou, que também foi guarda municipal, e ele vê ela com a neta. Ele está fazendo a ronda e fala, ô, você sumiu!
E a neta dessa senhora, vendo o policial, o guarda, começou a gritar: não, eu tô com medo da polícia! Começou a escalar a avó e a gritar. Mas a gritar, a bichinha começou, a menina devia ter uns 3 aninhos, e desesperou ao ver ele. E ele disse que o olho dele encheu de lágrimas. Ele falou: eu sou policial para proteger. Como é que uma criança Tem da idade da medo. minha neta tem medo de mim? E aí, a primeira coisa que ele lembrou de um poema do Mário Quintana que ele conhecia, que ele aprendeu, que fala das andorinhas, que eu não sei de cor, as rolinhas que vem pousar no fio de luz. E ele fala: uma rolinha. Aí ele se abaixa e começa a contar, falar para ela o poema. E ela então para de chorar e fala: então você não é mau? Quando ele termina o poema. E ele disse: não, não. Aí abraçou ela, falou que ia proteger ela enquanto ele trabalha. Enfim, mas ele disse que aquilo foi um. Ele falou que se não fosse a poesia, ele não teria equipamento para chegar perto daquela menina. Então é isso, é um trabalho que a gente está querendo voltar com ele, porque tem alguma coisa torta na formação do policial que, que não compreende essa função e que faz um trabalho. O Estado não pode. Porque quando alguém chega metendo o pé na porta da tua casa, com sua família, e é o Estado, quando a polícia faz isso, sem mandato, sem nada, como faz na favela, é o Estado cometendo crime, entendeu, Helena? Simples assim, e aquelas pessoas não têm grana para depois, um dia depois, ir, entendeu? Entrar com processo de invasão de. Sabe como é que é? Uhum. Depois ninguém protege essa pessoa da fúria, dessa vingança. Quem vai me Querido, proteger? a gente vai falar sobre polícia lá para frente. Ok. É, a gente fala, qualquer. Eu implicava contigo, porque sabe que eu sou implicante, assim, o tema era aborto, pena de morte, qualquer tema que fosse, você sempre puxava para a questão do preconceito racial. Você acha que é a grande questão que a gente vive hoje no Brasil? É que eu sempre falei isso para você, É. que não é que eu que ponho o racismo em tudo, é o racismo que está em tudo. Não, não sei. Então, não, então assim, porque não há em nenhuma das questões que você falou, nenhuma, é, é, tem, em nenhuma delas pode-se tirar a abordagem da desigualdade, em nenhuma delas. E se você aborda a desigualdade, não há, é indissociável do recorte racial. Assim, é indissociável do recorte racial. Erlange, eu já estive, cada um de nós, Lázaro Ramos, qualquer um desses, tem um arsenal de histórias para te contar, que é visto do ponto de vista da circulação social do negro. Só o Uhum. negro que pode ver. Por isso que nunca está nas tramas escritas pelos brancos. Você não sabe que, por exemplo, que eu chego numa loja e posso ficar muito tempo esperando para ser atendida. Porque a mulher acha que não vale a pena. Porque vai chegar lá, não vai vender nada. Aquela pessoa negra, não tem dinheiro. É semiótica, é semiologia. É um simples. E aí, e sabe o que acontece comigo? Quando aí eu falo, aí a pessoa me reconhece pela voz, aí fala assim: ah, agora que eu. Ah, sim, desculpa, agora que eu vi que é você. Aí fica pior. Então, essa é uma realidade diária. Ser negro no Brasil é viver, é ter uma experiência traumática. Traumática. Porque tu o tempo inteiro está sendo observado, sendo julgado, tendo que provar, os amigos apresentam assim: essa aqui é uma amiga minha, olha, é jornalista, é atriz, dá logo um currículo para não ser discriminado. Quantas vezes isso aconteceu comigo? E com Mauro Salles, você conhece Mauro Salles? Né? Ele dizia isso, que quando ele apresentava um amigo negro a outro branco, ele se apressava em dar um pouco de suporte, dar logo. Antes que pensasse que era o motorista dele. Eu tenho um amigo que era dono do Teatro Augusto, e ele é um apaixonado pelo teatro, e ele ficava na porta do Teatro Augusto, e ele é negro. Então, quando ele ficava ali esperando o público chegar, tinha gente que dava a chave para ele do carro. Era o dono do teatro. E o cara pegava e dava a chave do carro para ele. Você está dando a chave para mim? Você não é um manobrista? Não, não sou manobrista. Então, isso é uma realidade qualquer. Meu filho fala uma coisa interessante, Juliano Gomes. Mãe,
não foi nem comigo, numa entrevista dele, ele falou que não é dado ao ser humano negro pensar ou não sobre o racismo. Você sofre essa parada. E quem lutou para mim, Erlange, para terminar, quem lutou contra a desigualdade e não considerou o recorte racial, não lutou contra a desigualdade. Simples assim. Entende? Eu acho que tem sido muito duro para a esquerda, para os progressistas, essa descoberta do seu eu colonizador. Sabe? Tem sido um choque. Para o narcisismo intelectual, isso é uma porrada. Entendeu? Eu não posso crer que eu que li Proust, que li não sei o que lá, Dostoiévski, os revolucionários russos da literatura, entendeu? Eu que estive na vanguarda da porra toda. Estou aqui tratando um corpo preto da mesma maneira que um fascista trata. Entendeu? Eu não posso encontrar na casa de um intelectual como você um quadro que eu encontro na casa de um fascista. E se eu encontrar, vou colocar, é preciso que a gente faça essa desconstrução. De alguma maneira aconteceu que a gente engendrou muitos costumes da Casa Grande, entendeu? Ficou normal. É normal para muitas famílias ricas e brancas que não vai casar com um negro, né? Isso está subliminarmente dito. Por quê? Porque nós estamos há 5 gerações, não tem nenhum cunhado. Nem cunhado é mais ou menos parente. Nem cunhado preto. Não tem sabe? Então isso é tão raro. O filho do Chico Buarque, a filha do Chico Buarque casou com Carlinhos Brown. Eu não conheço outro caso, rapidamente pensando. Eu não vejo. Raramente a gente vê esse casamento interracial. E não é por acaso. O que é a nossa questão, e que eu acho que a gente está sendo ouvido agora como nunca foi, é que não é por acaso. Quer ver? Por exemplo, eu falo brincando assim. O Erlange é uma pessoa branca, mas é uma pessoa maravilhosa. Eu falo sério. Como foi falado isso 200 mil vezes do preto? É preto, mas é uma pessoa. Entende? E agora, quando a gente faz isso, quando eu faço isso, dá um contramão no negócio, dá uma via de mão dupla. E eu estou nessa, desse estranhamento, sabe? Que eu acho que tem que causar e tem que ser um assunto da sua filha, sabe? Pauta da sua filha, pauta do... Olha que eu sou negra. Meu filho diz, mamãe, eu falei, filho, eu tô com 2 criados mudos lá em casa, você não quer um, não? Aí ele falou assim, mãe, não fala mais isso, não. Foi a primeira vez que eu pensei que eu falava criado mudo sem pensar. Ele falou, criado mudo era um cara que ficava negão, com a bandeja na mão e que evoluiu para móvel. E a gente fala sem nenhuma compaixão, ninguém nem associa essa palavra criado mudo para essa palavra só. É essa cegueira que a nossa falsidade da nossa democracia racial criou, que eu acho que a gente tem que se livrar dela para encarar o negócio de frente. Aquela menina que matou o menino, para mim ela matou o menino. A que apertou o botão 9, aquela mulher que matou... Do elevador. Aquilo, não. Você tem que desprezar aquela vida. Porque, Lange, eu não quero saber, se você deixar sua filha comigo, você pode saber que eu sei que você deixou seu tesouro comigo. E se for a filha da sua empregada que deixar a criança comigo, deixou o seu tesouro comigo. Eu duvido que se fosse a filha de uma amiga dela, branca, riquinha, ela teria botado o menino no elevador sozinho e apertado o 9. Por que ela apertou o 9? Horroroso. Por que ela apertou o 9? Ela tratou pior que o cachorro dela. Né? Até congelou. Alô? Agora congelou mesmo. Alô, Elisa? Tão chocante que congelou. Tá me ouvindo? Vou ver aqui no WhatsApp.
Não, tem que esperar. Para ela sair e voltar, já acabei de falar. Acabei de pedir aqui. Ai, internet. No início da semana foi com a Light. Ficamos sem luz aqui. Foi live a no break. Elisa. Tão chocante o lance do elevador que... Câmbio. Deixa eu ver aqui quanto é isso. Opa! Vai voltar, tá voltando. Que doideira essa vida, gente. Não, eu acho que você falou a história do elevador até o Você falou. Wi-Fi. E o que você ia falar de tão interessante, hein? Não, o que eu estava pensando é o seguinte: obviamente eu não vou querer jogar a bola para o outro lado, mas há uma, por exemplo, a gente estava falando de polícia, eu queria chegar nessa história. Primeiro, matam quase, não é mais que um jovem, o Pedro na favela, há uma tristezinha no Brasil e tal. Aí matam o Floyd nos Estados Unidos, é uma comoção nacional. Acho que até nessa questão do preconceito racial a gente tem uma visão meio colonizada. Você não acha estranho isso? Eu acho tão chocante ou mais, a gente fica mais mexido com violência policial contra negros fora do Brasil do que no Brasil. Você não Não, repara nisso, não? é que a gente não tem a organização social que os pretos americanos têm, por vários motivos, né? Teve Bom, enfim, são histórias diferentes. Você está me escutando? Estou te escutando. E eles, a força, né, americana, não é a primeira vez, né? O Black Power nos influenciou, né? Muitas coisas do nosso movimento negro bebeu na fonte desse caminho aberto pelo movimento americano. O que eu quero dizer é que não é que George Floyd seja mais interessante, é que o barulho que eles fazem pela história deles de organização mais forte que a nossa é ouvido. E foi um rastilho de pólvora. Quando aconteceu com George Floyd, a diáspora, que é a África espalhada no mundo, acordou, não foi só no Brasil. Isso aconteceu na França. A França é colonizada pelos Estados Unidos? Não, aconteceu na França. Porque essa história é que o negro é maltratado em todo lugar fora da África. Então, é impressionante. Você encontra... Eu me lembro que agora eu fiquei na Espanha, eu fui pedir o ano passado, eu escolhi um lugar, um apartamento, no Airbnb. E tem um amigo que mora em Madrid, e eu perguntava, e era em Madrid, eu perguntava para ele, tá legal isso que eu estou escolhendo? Eu não conhecia muito Madrid, conheço muito mais Barcelona. Então eu perguntava, e ele dizia assim, em todo lugar que eu gostava, ele dizia, não, aqui é perigoso, aqui é perigoso, aqui é perigoso. E aí um dia nós acabamos alugando outro lugar que não era perigoso. E aí, quando eu estava lá, nós fomos num bairro que eu adorei, um monte de preto. Eu falei, caramba, que bairro legal. E você era aqui que você queria ficar. Eu falei, pô, por que você falou que era perigoso? E aí você vai ver, não é perigoso. Quer dizer, é uma periferia, mas é em todo o mundo, de uma certa forma. Estamos falando de uma supremacia branca. Olha, o papo é muito sério, querido, pelo seguinte, Erlanger, olha o papo que eu vou te falar. Tem um corte epistemológico para fazer, sabe assim? O que aconteceu? Todo o saber que a gente conhece do Ocidente, exclui o pensamento dos povos originários. Então agora fica todo mundo babando porque está podendo ouvir Ailton Krenak. Entende? Mas isso é saber antigo, que faltou à nossa civilização. Todo o nosso mal é não ter deixado que nenhuma narrativa desses povos originários, especialista em vida coletiva, sabe, pudesse entrar no jogo.
Então, o nosso assunto quando a gente bota a nossa história na roda, muda o, muda o pensamento. Eu acho que há um déficit na nossa intelectualidade, há um déficit, porque não tem um pensador preto nessa formação. Agora que estamos lendo Franz Fanon, sabe? Charles Mills, esses caras são importantes para completar o pensamento. Não é que a gente queira dominar com esse pensamento, mas que ele possa entrar na roda. Então, assim, tem uma rapidinho para você entender o que eu estou te falando melhor, tem uma fábula, um conto, uma história que traduz o que é a filosofia Ubuntu. Já ouviu falar? Ubuntu? Não. Ubuntu. É assim, é uma filosofia africana, né, de fundamento africano, que é o seguinte: um antropólogo foi fazer um trabalho na África e ele estava numa região, não sei aonde exatamente, não sei se era no Zaire, mas estava lá e estudando aquela comunidade. Ficou estudando por um tempo. Aí teve que ir embora dali. Para isso, ele foi para um aeroporto, ele tinha que esperar durante 4 horas para poder um carro que ia levar no aeroporto, num lugar ermo, tipo uma rodoviária, digamos. Ele ficou lá durante 4 horas, o que eu vou fazer? Aí viu uns 12 meninos, 10 meninos brincando, pretinho, todo mundo lá jogando, brincando na rua. E ele pegou, foi numa venda, comprou um monte de doce, botou em cima de um tronco de uma árvore, falou assim: aí, ó, quem o mais esperto chegar, que correr e o mais rápido vai pegar e vai ganhar essa cesta, e vai desfrutar dela sozinho. Aí, 1, 2, 3 e já! Para surpresa deles, os meninos correram de mãos dadas. E aí, vocês não entenderam. Era para o mais esperto ganhar e ficar com a cesta, sozinho, feliz. Aí os meninos falaram assim: tio, mas como é que ele ia ficar feliz sozinho, sem os outros comerem? Que lição. Mas ele não estava brigando contra o antropólogo, ele não compreende. Por isso que é uma burrice quando o Bolsonaro falou que o indígena botou fogo na mata. O indígena não vai queimar a mata porque ele é a mata. Você entende? E essa narrativa tinha que ter entrado na escola. E o pior, foi pior do que isso. Os bandeirantes, tudo assassino, miliciano. E a gente, adorando, estudando o Domingos Jorge Velho, um cara que usava um colar de orelha dos escravos. A gente, Princesa Isabel, assinou aquilo depois de muita luta. Luiz Gama, José do Patrocínio, José Bonifácio, muita luta. O quilombo de Palmares arrepiando, botando fogo nas senzalas, com altas fugas. Veio uma congolesa, Nzinga, ensinando estratégia de aquilombamento, de luta. E tudo isso a gente não estuda, vira isso que as pessoas chamam de apropriação. Aí vira uma boazinha, princesa, que um dia acordou e vou libertar esses pobres escravos. Então, é disso que se trata. É disso que se trata. O assunto não é simples. Não é simples. Como foi o fenômeno de George Floyd, que fez com que pela primeira vez eu visse na Globo News, aqueles painéis da Globo News, nosso painel de comentaristas, primeira vez que eu vi 6 jornalistas negros, até fotografei. E eram todas mulheres. Falei, gente, isso é histórico. Eu mesmo tempo fiquei triste por ser histórico. Devia ser normal. Né? Devia ser normal. Então, acho que é isso. Quando eu puxei os Estados Unidos para a história, eu já tinha uma coisa embutida que é o seguinte: você falou da questão da mobilização dos negros americanos e assim. Nos Estados Unidos é policial branco matando preto. No Brasil é policial preto matando preto. Como é que você vê esse? Estou errado? Não, dividir para governar. Na verdade, esses pobres coitados vêm do mesmo lugar. Entendeu? Vêm do mesmo lugar. Tem uma coisa muito doida. Você é fudido, você não é considerado, em todos os sentidos. Você não é considerado pela saúde, pela educação. É o resto do resto que sobra para você. E aí, você vai ser policial
que a coisa do exército é um caminho, entende? Para você cair numa coisa que senão vai ficar no mercado informal vendendo alguma coisa por aí. E aí você vai para esse lugar que te dá alguma estabilidade e te dá poder. Poder, sabe? E isso é perigoso. É perigoso. Todos da mesma miséria. Mas para a teoria eugenista, é ótimo. Os pretos se matam. Eles que se matem e limpem esse negócio para nós de uma vez. Tem gente que pensa assim, eu morava na Sacopã. Uma mulher me disse isso. Eu estava subindo a minha ladeira e tinha um policial na esquina. Falei, o que que houve? Ele falou assim, lá em cima, aqui na Sacopã, lá no final, tem uma favela. Uhum. E os traficantes estão lá em tiros. Aí a mulher virou e falou assim, uma mulher para num carrão, fala assim, quer saber? Tem que subir e matar o morro todo. Limpar logo essa cidade. Esse pensamento é o pensamento vigente que faz com que preto mate preto ali naquele embate, como se fossem né, inimigos, né? É todo mundo mesmo. E eu vou te falar uma coisa. Se eu não fosse quem eu sou, se eu fosse da favela e vivesse essa impossibilidade, sem nem poder descobrir nem o meu dom, muitos meninos não sabem nem o que é teste vocacional, meu querido. Tem que começar a trabalhar e é já. Então, eu ia ser do tráfico. Eu ia andar naquelas motos dos bandidos. Ia fazer entendeu? Meu corre ali. Porque ali, pelo menos, é menos previsível. Os meus estão todos escondidos. Minha mãe trabalha na casa de não sei quem há tantos anos, não tem direito a... Porque é uma parada sem esperança, você está entendendo? Não é assim, o cara que é boy, amanhã é gerente, amanhã é chefe. Não é assim. O cara fica a vida inteira ralando. Me falaram agora que os taxistas que estão sofrendo muito, né? Porque esse dinheiro da Uber não fica no Brasil, é da Uber, que escraviza todo mundo. Então, os taxistas estão sendo obrigados a trabalhar por aplicativo, então estão ganhando menos, querem que dá mais dinheiro. Aí o que acontece? Eles estão trabalhando com remédio e tal para poder aguentar, porque tem que trabalhar 20 horas, 18 horas por dia, não estão dormindo. Então aí o cara pensa, projeta isso daqui a uns 10 anos, eu vou morrer aqui dentro. Não vai acontecer nada comigo. Entendeu? Elisa, a gente se conhece, sabe que nem você nem eu fazemos apologia de violência, mas eu tenho ouvido muito nessa discussão que o movimento negro, especialmente no Brasil, vai no caminho pacífico, Martin Luther King. Eu já ouvi até do Celso Ataíde, assim, acho que talvez, ele não é violência, mas alguma agressividade maior, alguma baderna, alguma coisa. Você acha que o caminho é o pacífico mesmo? Não estou pregando tacar fogo em lugar nenhum, mas ficar sempre exposto e... Não, eu acho que tem que jogar pesado. O que é jogar pesado? Jogar pesado para mim eu acho que mostrar a nossa força. Por exemplo, quando houve a coisa do rastilho lá do George Floyd, se não fosse a pandemia, o Brasil teria fervido de negro na rua. Eu acho, por exemplo, que a próxima tragédia que acontecer fora da pandemia, eu acho que aguardemos novas reações, porque já está mudando. Por exemplo, a coisa as tragédias com que aconteceram na frente de alguns supermercados, o boicote a essas marcas, isso a gente nunca tinha feito e a gente começou a fazer. A própria Sara, que matou esse menino, vai ter que mudar de casa, porque foram para a porta dela antigamente, você tinha medo de você ficar marcado, mas agora virou um assunto. Mudou. Não deu, por exemplo, para William Vac voltar para a Globo, você está entendendo? Não deu. Então é um tempo novo. Eu acho que a gente tem uma nova. É preciso agora a gente. Está acontecendo uma coisa interessante. São os filhos da liberdade. Minha geração ainda teve que brigar para poder não alisar o cabelo e bancar o Black Power. Mas os nossos filhos não. E os filhos desses filhos também não. Então a inclusão que aconteceu no governo do PT, isso ninguém pode negar, a inclusão ao sistema de cotas, mudou
o rumo da prosa. Mudou totalmente. Então, você tem e essas pessoas continuaram, foram fazendo doutorado, seus filhos já estão estudando. Mudou tudo. Foram procurar livros que tem Princesa Preta para os seus filhos. E isso mudou o rumo da nossa história, mudou o Brasil por dentro. Apesar de a gente estar vivendo essa onda conservadora, a gente está vivendo um Brasil que a gente não sabe ainda. É um Brasil novo. Pela primeira vez, a gente tem um fundo de cotas para políticos negros, que é uma coisa que não tinha. Então, aguardemos, tem um Brasil novo ressurgindo dessas cinzas, literalmente, né, com o Pantanal em chamas dessas cinzas. E agora eu acredito que a gente vai tá diante de novas estratégias. Você viu que está uma cena aí, Magazine Luiza, vários, todo mundo fazendo treinamento com é tipo assim, a branquitude está considerando, da mesma maneira que os capitalistas, os mais capitalistas do agronegócio, já não podem mais trabalhar sem o selo verde. Não dá mais para trabalhar sem o selo verde. Agora, não dá mais para você ter um programa desse e não entrevistar nenhuma pessoa negra. Você ter a pessoa ter essas lojas de departamento e não ter na sua gerência, nos seus postos. Não dá mais. Agora ficou exposto como nunca houve. Então, acho que a gente tende a ficar menos, aparentemente, passivo, como você dizia, e mais, eu acho que mais contundente nas ações. Eu acho que a gente nunca vai querer essa parada de uma vida armamentista. Não era nesse caminho que eu estava falando, você sabe, né? Mas a questão mais agressiva de boicotar a marca, de tal, não sei o quê, eu acho que está dentro da lei, né? Eu não te ouvi. Fala de novo o final. Não, quem tem que falar é você. Eu estou dizendo o seguinte, que quando eu estava provocando a questão do pacifismo exagerado, eu não estava fazendo apologia da violência, mas era uma atitude mais agressiva que, Sim. como você está falando, estamos mas eu acho por que esse caminho, né? Está posta essa eu acho que já está bem. Estão pensando duas vezes, sabe? Estão pensando duas vezes antes de antes de discriminar, sabe? Muita gente está pensando. E agora é o seguinte, eu trabalho muito com cinema, tenho trabalhado muito com cinema nos últimos 2 anos, eu fiz muito filme, graças a Deus, tenho feito mesmo. E amanhã eu vou filmar remotamente, inclusive. Um filme com a produção lá da Cleo Pires, com a Vera Fischer, e eu faço a psiquiatra dela. Que essa escalação tem melhorado muito a qualidade das escalações com os negros, mas eu quero dizer que minha experiência, eu me lembro, desde que eu comecei a trabalhar como atriz, poucas vezes eu vi figurinista negra, roteirista negro, dentro do set. Então, você tudo branco, um ou outro preto, sempre um ou outro preto. E esse quadro mudou. Mudou mesmo. Mudou de um jeito definitivo. Fiz várias produções esse ano, muito híbridas, sabe? E isso, o que isso acontece? O que faz? Uma aderecista ou enfim, uma cabeleireira negra pode fazer isso que eu fiz aqui no meu cabelo, com buganvílias do meu quintal, sabe? Que é uma coisa que o clean, a coisa eurocentrista não deixa fazer. O nosso cinema e nossa televisão é toda engessada nesse lugar, aquelas casas, que é a mesma casa da revista Caras, a mesma casa da novela das 8, sabe? Aquilo meio pasteurizado, que aquilo é o chique. E aí, quando entra um preto que bota o negócio, e aí, esse clean pode não ser a única linguagem, meu Deus do céu. O que a gente está querendo é gestão compartilhada do mundo. Entende? Não é? Agora é a nossa vez, todo mundo cala a boca. Não, vamos fazer gestão compartilhada. Ou seja, em que nossos saberes são complementares, sabe? Que arrogância é essa? Que você acha que não tem nada para aprender comigo? Como assim? Agora, tem um lado que até como jornalista, a gente já conversa sobre isso que me incomoda um pouco, mas paciências ao meu, que é o tal do lugar de fala. Eu fico
irritado. Por que vocês recusam aliados brancos que possam expressar? Não é uma coisa... quanto mais gente, melhor, mesmo que seja branco? Não. Eu não recuso aliados brancos, não. Eu não recuso mesmo. Inclusive, acho que como racismo é um problema dos brancos, eu fecho com um racista antirracista. Aliás, com um racista, com um branco antirracista. É o branco antirracista que me interessa. Os outros eu quero que se foda. Eu quero que... Sim, porque... Não, eu concordo. Porque assim, porque esse cara, o cara que insiste em ser racista hoje, conscientemente, eu não que vem me falar que e o racismo reverso, eu também branco sofri uma vez num samba. Não dá, porque o nosso racismo reverso, como diz, não mata. Eu vi um negócio, eu até falei para um amigo meu, do Criança Esperança, em 1992, olha como é que o Brasil mudou. Hoje seria um meme. Eu vi, 1992, Criança Esperança, Xuxa. Eu vi agora no Viva. Xuxa chorando e dizendo assim: eu vim do Rio Grande do Sul, mas assim, minha cidade não tinha nem nome no mapa, para provar para o mundo que o Brasil não tem só negros, não. Isso é um meme hoje. Entende? E era verdade, eu tenho até respeito pela Xuxa. Ela hoje faria uma visão crítica disso. Mas olha que viagem. Né? Só um pouquinho, a Gabriela Priori, uma pessoa interessantíssima, ela falou que ela tem cara de patricinha, mas ela sempre foi pobre. A família dela era mais pobre. Como ela era branca, ela era como uma patricinha. Ela disse que hoje ela trabalha na Folha, né? Ela disse que percebeu logo cedo por que as bonecas só tinham a cara dela. Não tinha a cara das amigas dela, pobre, da periferia de São Paulo. Aí ela disse que agora ela trabalha como colaboradora da Folha, como colunista, e ela gosta de falar, meu pai trabalhou aqui. E as pessoas dizem assim, editor? Ela fala, não, vigia. E diz que há uma saia justa entre os intelectuais. O nosso tempo está acabando. Será que dá para ser aquela encomenda de uma poesia em 3 minutos? Dá. Manda bala. No bom sentido. Bom, eu vou falar para poder confirmar o que você disse, eu vou falar o poema chamado A Herança, o Último Quilombo. Devagar, persistente, sem parar, caminho na estrada ancestral do bom homem. Herdo sua coragem, herdo a resistente dignidade daquele que morreu lutando pela minha liberdade. Caminho, driblo, esgrimo. O inimigo é eficiente e ágil. Ninguém me disse que era fácil. Argumento, debato, retruco, insisto no tatame diário, no desmantelamento em toda parte, no desmantelamento do ultraje. Por mim não passarão com facilidade aqueles que ainda creem na superioridade de uma etnia sobre outra. Por mim, pelo gume de minha palavra alta e rouca, não se sobreporão fascistas, racistas, nazistas, machistas ou qualquer um que tente me calar, amordaçar minha boca. Jamais, não mais haverá prisões, ó grande nave louca, para minha palavra solta. Nossa. É meu. É sua. É sua essa poesia. É meu. Tá aí. Linda como tudo que você faz. Brigadão, eu tenho muito obrigada. Eu que agradeço. Você é um cara branco, mas você é um cara inteligente, é impressionante. Enfim. Eu te amo. Bom te ver. Um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Boa sorte. Eu que agradeço. Ai, que lindo.